Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje na quarta igreja do Apocalipse, da igreja da Ásia, a igreja de Tiatira, que pode ser conferido em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Antes de adentrarmos no nosso estudo, eu queria pedir a você que ama a palavra de Deus. Eu sei que o conteúdo desse vídeo não é um conteúdo que gera expectativa, que as pessoas gostam. Se fosse um conteúdo de fofoca, de escândalos, então teria muitas pessoas seguindo. Esse tipo de conteúdo, só pessoas que amam a palavra de Deus seguem. Então, dá uma força aí, dá um joinha se você gostou, se inscreva, compartilhe. De acordo com Severino, Pedro Severino, essa cidade foi fundada por Alexandre o Grande. Essa cidade, ela não tinha porto. O destaque dessa cidade era a sua geografia. Ela ficava na rota do correio imperial. Não era um centro político, não era um centro religioso, mas essa cidade, ela fala muito de comércio. Ela possuía vários grêmios, associações comerciais. É muito comum citar o que era vendido naquela cidade, né? Couro, linho, bronze, ao serviço de tinturaria, alfaiataria, vendedor de púrpura. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, vemos Lídia, que também era dessa cidade e uma vendedora. Então, o comércio dessa cidade era muito forte. Até aí, tudo bem. Era uma cidade que não era portuária, como as três outras que eu falei nos vídeos anteriores. Essa aqui ficava mais distante, mas é uma cidade que tinha uma rota, uma localização geográfica estratégica e tinha muito comércio. E qual o problema disso tudo? O problema é que nesses grêmios, cada um desses grêmios, por exemplo, o vendedor de púrpura, tinha uma divindade, um deus pagão que representava ali aquele grêmio, aquela associação. E as festas eram apresentadas, se fizesse, por exemplo, hoje uma reunião com os vendedores, sei lá, de pérola. Então, os alimentos, tudo que se fazia naquela festa era para aquela divindade que representava aquele tipo de comércio. E nos finais dessas festas eram sempre regadas de muita licenciosidade, prostituição e tudo que vocês pensarem. Então aquela divindade é que protegia, entre aspas, os comerciantes de se quebrarem. Só um detalhe, o núcleo, o grêmio, ele fortalecia, porque agora você tinha uma rede de contatos, agora você tinha pessoas para negociar, para financiar o seu comércio, você fazia parte de uma rede. Em compensação, aquela rede também tinha um Deus que tomava conta dela e você acabava não fazendo negócios apenas com os homens, mas aceitando também as suas condições. O nome da cidade Tiatira, significa sacrifício de trabalho, tá? Não sabemos de fato quem era o anjo da igreja, mas você vê, por exemplo, Jesus Cristo dizendo na carta assim: tenho, porém, contra ti. Daqui a pouquinho eu vou falar que tanto a igreja em geral, quanto o pastor aqui, ele é repreendido. Então, a Jezabel será repreendida, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. A igreja, os seguidores dela será também punidos. E Jesus chama a atenção do pastor: eu tenho contra ti. É o pastor que precisa de resolver os problemas da igreja. Jesus aqui, como eu disse que em cada uma das cartas ele aparece de uma forma especial, ele aparece aqui com os olhos com chamas de fogo e os pés como um latão reluzente. Os olhos como chama de fogo, o fogo na Bíblia, ele é um símbolo de purificação, esterilização. Mas aqui os olhos como chama de fogo é aquele olho que vê
tudo, que não tem sombra, que nada fica escondido, que nada fica oculto diante dele. Então, Jesus Cristo apresenta como aquele que tudo vê. Aquilo que a igreja fazia escondida, Jesus via, Jesus sabia. O olhar investigador de Jesus para a igreja. Mas os pés como latão reluzente, isso aqui fala daquele que é o Salvador, sim, do mundo, que deu a sua vida para salvar, mas também é um juiz. Os pés daquele que esmaga os inimigos, o pé daquele que fere a cabeça da serpente. O período dessa igreja, eu já disse aqui em outros vídeos que a questão de período não podemos fazer virar uma doutrina, mas ela serve muito como conhecimento. Então o período da igreja vai de 500 a 1500 da nossa era. Atenção, gente, essa igreja existiu no ano 100 da nossa época, mas ela representa, ela parece com uma igreja que existiu entre 500 a 1500, de acordo com Armando Chaves. Todas as igrejas recebem ali ou elogio ou repreensão, às vezes recebe repreensão e elogio. Essa igreja aqui recebeu tanto elogio quanto repreensão. Lembra da igreja de Éfeso, que é uma igreja que não suportava os maus, que punha provas que diziam ser apóstolo e não era? Era uma igreja muito rígida, mas é uma igreja que tinha deixado o seu primeiro amor. Sim, a igreja de Tiatira é uma igreja diferente, totalmente oposta da igreja de Éfeso. Costumamos dizer que o que faltava em Éfeso sobrava em Tiatira e vice-versa, tá? Então, Jesus aqui, ele vai elogiar essa igreja pelo seu trabalho, pelo seu amor, mas ele vai rejeitar aqui, ele vai repreender porque ela tolerava uma profetisa, uma mulher que se dizia profetisa por nome de Jezabel. Pessoal, Jezabel, existe polêmica. Existiu ou não existiu? Era só uma doutrina ou era só uma pessoa? A Bíblia trata como uma pessoa. Alguém vai dizer, não, Jezabel é porque lembrava dos atos da Jezabel lá do Antigo Testamento. Tudo bem. De repente também trata-se de outro tipo de profetisa, mas que Jesus tenha chamado de Jezabel porque era como se fosse assim, os trabalhos, a forma era parecida, era semelhante. O problema não era Jezabel, é a doutrina dela, tá bom? Então o pastor da igreja, Jesus falou assim, eu tenho contra ti, é contra você. É o pastor que precisa de tesourar esse tipo de doutrina que chega errado na igreja. O pastor está lá para pedir pessoas, para afastar pessoas da liderança da igreja, para pedir pessoas, para impedir que pessoas preguem. Se alguém colocou lá um veneno espiritual na igreja na hora de um ensino, de uma pregação, o pastor tem que ir lá e desfazer aquilo, ele é responsável pelo rebanho. No versículo 22, você vai ver uma coisa muito interessante quando Jesus mostra que tanto a Jezabel, ele diz, eu porei numa cama, eu dei tempo para arrepender e não se arrependeu. Então vou colocar numa cama ela e os seus filhos e os seus seguidores. Isso aqui é muito importante porque hoje você está numa igreja onde os pastores não falam de santidade, não fala de libertação, ou fala de libertação só no sentido de dizer que você precisa deles para ser liberto. Não fala no sentido de viver uma vida eterna com Cristo, não fala de ser pessoas melhores. A pregação dessa igreja, eu vou criticar aqui, é o seguinte, semana que vem você vai trazer um voto e enche o seu ouvido, e você fica naquilo ali, porque eu estou dando meu dinheiro, porque Deus me ama, porque eu estou fazendo sacrifício. Olha, se a sua igreja tem esse tipo de pregação e não fala do exemplo da cruz, não fala de Jesus, não fala de salvação, é uma igreja falsa e tanto os falsos profetas quanto os seguidores deles serão punidos. Você não tem obrigação de ficar em uma igreja onde não se prega a verdade. Você
precisa de ser participante do Evangelho e não apenas ouvintes daqueles que fazem um falso discurso. O pastor precisa de ter uma mensagem revelada, uma mensagem inspirada por Deus. Mas quem tem a obrigação de ler Bíblia não é o pastor para você. Ele lê para ele. Você que tem que ler a palavra de Deus. E se está errado, foge desse tipo de coisa. É por isso que quando o texto fala, foge dela, povo meu, as pessoas ficam achando que tem que sair da igreja. Não, você tem que sair de igreja onde tem apenas ensinamentos falsos da palavra de Deus. E você é responsável por isso. É igual a semente que foi lançada e caiu cada um em um tipo de terreno. Uma cai à beira do caminho, outra cai no meio das pedras, outra cai no meio dos espinhos e outra cai na terra boa. Isso fala da minha responsabilidade em receber a palavra de Deus. Então eu sou responsável também. Se você insiste em ficar em um ministério que você sabe que está tudo errado lá dentro, a culpa é sua também. É preciso de saber que Jesus não é apenas um salvador bonzinho, ele é também um juiz. Tá? Todas as igrejas tiveram uma promessa. A promessa aqui para o vencedor foi: eles terão poder, domínio sobre as nações. As primeiras cidades que eu falei aqui, a gente está falando da igreja, mas na verdade a igreja estava na cidade. Então não é a igreja Tiatira. A igreja de Jesus, a cidade que é Tiatira. As 3 primeiras cidades, eu falei sobre poder. Algumas tinham ali a presunção de ser a primeira de Roma, outra era de fato a capital, né, da cidade, da província ali. Mas essa cidade aqui era uma cidade que não tinha assim esse controle. Era uma cidade que tinha um poder do comércio, mas não aparecia assim tanto destaque. Então, Jesus diz que eles terão poder sobre as nações. A segunda promessa para os vencedores, eles regerão com vara de ferro. Vara de ferro. No Antigo Testamento, a vara que o pastor utilizava, ela servia para quebrar, esmagar os ossos dos predadores do rebanho. Então o pastor utilizava a vara para afugentar tanto o ladrão quanto os predadores. Então isso fala de poder, de domínio. Eu já falei aqui sobre a igreja, sobre o julgamento das nações, dos tronos. Então é uma igreja que terá poder, o vencedor terá poder. E a terceira promessa, é a mais linda de todas, diz que dar-te-ei a estrela da manhã. Olha, estrela da manhã quem é? Para os ímpios, de acordo com João, capítulo 1, versículo 9, e o versículo 8 e o 12, Jesus é a luz do mundo. Para Israel, de acordo com Malaquias, capítulo 4, versículo 2, Jesus é o sol da justiça. Mas para a igreja, de acordo com Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 26, ele é a resplandecente estrela da manhã. Antes de fechar o vídeo, se vocês quiserem saber que tipo de profecia que tinha essa mulher, ela ensinava que não tinha nenhum mérito você você rejeitar um pecado que você não conhecia. Então que o cristão deveria conhecer, aproveitar do mundo para depois dizer que não queria. Era uma forma de licenciosidade, de induzir as pessoas à prostituição, ao pecado e a tudo que o mundo oferece. Ela dizia também que você deveria fazer parte para que pudesse ter sucesso nos comércios. Então, é um tipo de mensagem muito parecida com as de hoje. Não é você ter uma vida salva por Jesus Cristo, uma vida livre, uma vida alegre, uma vida com paz, mas é você ser rico. Essa era o tipo de mensagem da doutrina de Jezabel. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.